Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 166. Rubião notou que eles não o acompanharam à casa nova e mandou-o chamar. Nenhum veio, e a ausência encheu de tristeza o nosso amigo. Durante as primeiras semanas, era a família que o abandonava. Rubião procurou recordar se lhes fizera algum mal, por obra ou por palavra, e não achou nada. Capítulo 167. Conversei com um homem, achei-lhe ideias delirantes. Conquanto não seja alienista, acho que pode ficar bom. Mas quer saber uma descoberta interessante? Crê que fique bom? Disse Dona Fernanda, sem atender à pergunta do doutor Falcão. Era deputado o doutor Falcão, deputado e médico, amigo da casa, varão sabedor, cético e frio. Dona Fernanda tinha-lhe pedido o favor de examinar o Rubião, pouco depois que este se transportou para a casa da Rua do Príncipe. Sim, creio que fique bom, desde que seja regularmente tratado. Pode ser que a doença não tenha antecedentes na família. Mande ver o especialista, mas não quer saber a minha interessante descoberta? Qual é? Talvez tenha parte na moléstia, uma pessoa sua conhecida. Respondeu ele sorrindo. Quem? Dona Sofia. Como assim? Ele falou-me dela com entusiasmo. Disse-me que era a mais esplêndida mulher do mundo e que a nomeara duquesa, por não poder nomeá-la imperatriz, mas que não brincassem com ele, que era capaz de fazer como o tio, divorciar-se e casar com ela. Conclui que terá dito paixão pela moça e depois a intimidade. Sofia para aqui, Sofia para ali. Desculpe-me, mas eu creio que os dois se amaram. Oh, não! Dona Fernanda, creio que se amaram. Que admira! Eu mal a conheço. A senhora parece que não a conhece há muito tempo. Nem viveu a intimidade dela. Pode ser que se tivessem amado e que alguma paixão violenta, suponhamos que ela o mandasse por fora de casa. É verdade que tem a mania das grandezas, mas tudo se pode juntar. Dona Fernanda não olhava para ele, deixada de lhe ouvir aquela suposição. Evitava discuti-la pelo melindre do assunto. Achava a suspeita sem fundamento, absurda, inverossímil. Não chegaria a crer naquele amor espúrio, ainda que o ouvisse ao próprio Rubião. Um desvairado, em suma. Quando não fosse, é ainda provável que lhe não desse fé. Sim, não lhe daria fé. Não podia crer que Sofia houvesse amado aquele homem. Não por ele, mas por ela, tão correta e pura. Era impossível. Quis defendê-la, mas apesar da intimidade do Dr. Falcão, recuou segunda vez do assunto e repetiu a pergunta de há pouco. Parece-lhe então que ele pode ficar bom? Pode, mas não basta o meu exame. A senhora sabe que nestas coisas é melhor um especialista. Pouco depois, saindo à rua, Falcão sorria da resistência de Dona Fernanda em aceitar a sua hipótese. Com certeza houve alguma coisa, dizia ele consigo. Boa cara e, se não é um petímetre, é apessoado e tem fogo nos olhos. Com certeza. E repetia algumas frases de Rubião. Evocava o gesto e a modulação terna da voz, e cada vez mais se lhe ia agravando a suspeita. Com certeza. Era já impossível que se não tivessem amado. A oposição de Dona Fernanda parecia-lhe ingênua. Se não era antes um recurso para desconversar e não tocar na matéria, havia de ser isso. Neste ponto, sem querer, o deputado estacou. Uma suspeita nova assaltara-lhe o espírito. Após alguns instantes, rápidos, abanou a cabeça voluntariamente, como a desmentir-se, como a achar-se absurdo, e foi andando. Mas a suspeita era teimosa, e a que ocupa deveras o interior do homem
Não faz caso da cabeça nem dos seus gestos. Quem sabe se Dona Fernanda não suspirou também por ele? Essa dedicação não seria um prolongamento de amor, etc? E assim foram nascendo perguntas que achavam no íntimo do Dr. Falcão. Resposta afirmativa. Resistiu ainda. Era amigo da casa. Tinha respeito a Dona Fernanda. Conhecia-a, honesta. Mas ia pensando. Bem, podia ser que um sentimento oculto, recatado. Quem sabe até se provocado pela mesma paixão da outra. Há dessas tentações. O contágio da lepra corrompe o mais puro sangue. Um triste bacilo destrói o mais robusto organismo. Pouco a pouco, as veleidades de resistência foram cedendo à noção da possibilidade, da probabilidade e da certeza. Em verdade, tinha notícia de algumas obras de caridade de Dona Fernanda. Mas aquele caso era novo. Essa dedicação especial a um homem que não era familiar da casa, nem velho amigo, nem parente, aderente, colega do marido, qualquer coisa que o fizesse partícipe da vida doméstica pelas relações, pelo sangue ou pelo costume, não era explicável, sem algum motivo secreto. Amor, seguramente. Curiosidade de mulher honesta, que pode descambar no vício e no remorso. Aquela teria recuado a tempo. Ficou-lhe a simpatia mórbida. E daí, quem sabe? Capítulo 168. E daí? Quem sabe? Repetiu o Dr. Falcão, na manhã seguinte. A noite não apagara a desconfiança do homem. E daí? Quem sabe? Sim, não seria só simpatia mórbida. Sem conhecer Shakespeare, ele emendou Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas, mais do que sonha a vossa vã filantropia. Ali andou dedo de amor, e não chasqueava nem lastimava nada. Já disse que era cético, mas como era também discreto, não transmitiu a ninguém a sua conclusão. Capítulo 169. A volta de Carlos Maria e da mulher interrompeu as preocupações de Dona Fernanda, relativamente a Rubião. Esta foi a bordo recebê-los, conduziu-os à Tijuca, onde um velho amigo da família de Carlos Maria alugara e trastejara uma casa, por ordem dele. Sofia não foi a bordo. Mandou o Coupé esperá-los no Cais Faroux. Mas Dona Fernanda já ali tinha uma caleça, que os levou, e mais a ela e ao Palha. De tarde, Sofia foi visitar os recém-chegados. Dona Fernanda não cabia em si de contente. As cartas de Maria Benedita os davam por felizes. Ela não pôde ler desde logo nos olhos e nas maneiras do casal a confirmação do escrito. Pareciam satisfeitos. Maria Benedita não reteve as lágrimas quando abraçou a amiga, nem esta as suas, e ambas se apertaram como duas irmãs de sangue. No dia seguinte, Dona Fernanda perguntou a Maria Benedita se ela e o marido eram felizes. E, sabendo que sim, pegou-lhe nas mãos e fitou-a longamente, sem achar palavra. Não logrou mais que repetir a pergunta. Vocês são felizes? Somos, respondia Maria Benedita. Não sabe que bem me faz a sua resposta. Não é só porque eu teria remorsos se vocês não tivessem a felicidade que eu imaginei dar-lhes, mas também porque é bem bom ver os outros felizes. Ele gosta de você como no primeiro dia? Creio que mais, porque eu o adoro. Dona Fernanda não entendeu esta palavra. Creio que mais, porque eu o adoro. Em verdade, a conclusão não parecia estar nas premissas, mas era o caso de emendar outra vez Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã dialética. Maria Benedita começou a contar-lhe a viagem, a desfiar as suas impressões e reminiscências, e como o marido viesse ter com elas pouco depois, recorria à memória dele para preencher as lacunas. Como foi, Carlos Maria?
Carlos Maria lembrava, explicava ou retificava, mas sem interesse, quase impaciente. Adivinhara que Maria Benedita acabava de confiar à outra as suas venturas, e mal podia encobrir o efeito desagradável que isto lhe trazia. Para que dizer que era feliz com ele, se não podia ser outra coisa? E por que divulgar os seus carinhos e palavras, as suas misericórdias de Deus grande e amigo? A volta ao Rio de Janeiro foi uma condescendência sua. Maria Benedita queria ter aqui o filho. O marido cedeu, a custo, mas cedeu. A custo por quê? É difícil explicá-lo, e não menos que entendê-lo. Relativamente à maternidade, Carlos Maria tinha as ideias pessoais e singulares, recônditas, não confiadas a ninguém. Achava impúdica a natureza em fazer da gestação humana um fenômeno público, franco às vistas, crescente até ao aleijão, sugestivo até ao desrespeito. Daí vinha o desejo da solidão, do mistério e da ausência. Viveria de boa mente os últimos tempos no interior de uma casa única, posta no alto de um morro, vedada ao mundo, donde a mulher baixasse um dia com o filho nos braços e a divindade nos olhos. Não fez sobre isto nenhuma proposta à mulher. Teria de discutir, e ele não gostava de discutir. Preferia ceder. Maria Benedita tinha naturalmente o sentimento contrário. Considerava-se a si mesma um templo divino e recatado, em que vivia um Deus, filho de outro Deus. A gestação ia cheia de tédios, de dores, de incômodos, que ela ocultava o mais que podia ao marido. Mas tudo isso dava maior preço à criaturinha futura. Acolhia o mal com resignação, se não é que o agasalhava com alegria, uma vez que era a condição da vinda do fruto. Fazia cordialmente o ofício da espécie e repetia sem palavras a resposta de Maria de Nazaré: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Capítulo 170. Você que tem? Perguntou Maria Benedita ao marido logo que ficaram sós. Eu? Nada, por quê? Parecia estar aborrecido. Não, não estava aborrecido. Estava sim, insistiu ela. Carlos Maria sorriu, sem responder. Maria Benedita já lhe conhecia esse sorriso especial, inexpressível, sem ternura, sem censura, superficial e pálido. Não teimou em querer saber. Mordeu os beiços e retirou-se. No quarto, durante algum tempo, não cuidou de outra coisa que não fosse aquele sorriso descorado e mudo. Sinal de algum aborrecimento, cuja culpa não podia ser senão ela. E percorria toda a conversação, todos os gestos que fizera, e não achava nada que explicasse a frieza, ou o que quer que era de Carlos Maria. Talvez ela se mostrasse excessiva nas palavras. Era seu costume. Se estava contente, pôr o coração nas mãos e distribuí-lo a amigos e a estranhos. Carlos Maria reprovava essa generosidade, porque dava um ar de sorte grande ao seu estado moral e doméstico, e porque lhe parecia banal e inferior. Maria Benedita recordava-se que em Paris, na colônia brasileira, sentira mais de uma vez esse efeito de suas expansões e reprimira-se. Mas Dona Fernanda estaria no mesmo caso? Não era a autora da felicidade de ambos? Rejeitou essa hipótese e tratou de ver outra. Não a achando, voltou à primeira, e segundo lhe sucedia sempre, deu razão ao marido. Em verdade, por mais íntima e grata que fosse, não devia contar à boa amiga as minúcias da vida. Era leviandade sua. Náuseas vieram interrompê-la neste ponto das reflexões. A natureza lembrava-lhe uma razão de estado, a razão da espécie, mais instantes e superior aos tédios do marido. Ela cedeu à necessidade, mas poucos minutos depois estava ao pé de Carlos Maria, contornando-lhe o pescoço com o braço direito. Ele, sentado, lia uma revista inglesa. Pegou-lhe na mão, pendente sobre o peito, e acabou a página. Você me perdoa? Perguntou a mulher, quando viu fechar o folheto.
Daqui em diante vou ser menos tagarela. Carlos Maria pegou-lhe nas 2 mãos, sorrindo, e respondeu com a cabeça que sim. Foi como se lançasse uma onda de luz sobre ela. A alegria penetrou-lhe a alma. Dir-se-ia que o próprio feto repercutiu a sensação e abençoou o pai. Capítulo 171. Perfeitamente. Assim é que eu os quero ver, bradou uma voz do lado da varanda. Maria Benedita afastou-se rapidamente do marido. A varanda, que comunicava para a sala por 3 portas, tinha uma destas aberta. Dali viera a voz. Dali espiava e ria a cabeça de Rubião. Era a primeira vez que o viam. Carlos Maria, sem se levantar, olhava para ele, sério, esperando. E a cabeça ria, com seus fartos bigodes de ponta de agulha, mirando um e outro, e repetindo. Perfeitamente. Assim é que eu os quero ver. Rubião entrou. Estendeu-lhes a mão, que eles receberam sem carinho. Disse muitas frases de admiração e louvor a Maria Benedita. Ela tão galante, ele tão galhardo. Notou que ambos tivessem o nome de Maria, espécie de predestinação, e acabou noticiando a queda do ministério. Caiu o ministério? Perguntou involuntariamente Carlos Maria. Não se fala em outra coisa na cidade. Vou abancar-me, sem pedir licença, já que não me oferecem cadeira, continuou ele, sentando-se, tirando a bengala que trazia debaixo do braço e firmando as mãos sobre ela. Pois é verdade. O ministério pediu demissão. Vou organizar outro. Há de entrar o Palha, o nosso Palha, seu primo Palha, e o senhor também, se lhe dá gosto, será ministro. Preciso de um bom gabinete. Todo gente amiga e forte, capaz de dar a vida por mim. Hei de chamar o Morne, o Pio, o Camacho, o Hauer, o Major Siqueira. A senhora lembra do Major? Creio que fica com a guerra. Não conheço um homem mais apto para os negócios militares. Maria Benedita, aborrecida e impaciente, andava pela sala, à espera que o marido mandasse alguma coisa. Este disse-lhe com os olhos que se fosse embora. Ela não aguardou outro gesto. Pediu licença ao hóspede e retirou-se. Rubião, depois que ela saiu, elogiou-a novamente. Uma flor, disse ele, e emendou-se rindo. 2 flores. Creio que há ali 2 flores. Nosso Senhor as abençoe. Carlos Maria estendeu-lhe a mão em ar de despedida. Meu caro senhor, posso incluí-lo no ministério? Perguntou Rubião. Não ouvindo resposta, entendeu que sim, e prometeu-lhe uma pasta. O major iria para a guerra, e o Camacho para a justiça. Não os conhecia, acaso? 2 grandes homens, Camacho ainda maior que o outro. E obedecendo a Carlos Maria, que ia andando na direção da porta, Rubião retirava-se sem se sentir. Mas não foi tão pronto. Na varanda, antes de descer os degraus, referiu vários fatos da guerra. Por exemplo, tinha restituído a Alemanha aos alemães. Era bonito e político. Já havia dado Veneza aos italianos. Não precisava mais território. As províncias do Reno, sim, mas havia tempo de as ir buscar. Meu caro senhor, insistiu Carlos Maria, estendendo-lhe a mão. Despediu-se e fechou a porta. Rubião proferiu ainda algumas palavras e desceu os degraus. Maria Benedita, que os espreitava do fundo, veio ter com o marido. Reteve-o pela mão e ficou a ver Rubião que atravessava o jardim. Não ia direito, nem apressado, nem calado. Detinha-se, gesticulava, apanhava um galho seco, vendo 1000 coisas no ar, mais galantes que a dona da casa, mais galhardas que o dono. Da vidraça mirava um nosso amigo, e em certo lance grotesco, Maria Benedita não pôde suster o riso. Carlos Maria, porém, olhava plácido. Capítulo 172.
Mas se a queda do ministério é verdadeira, disse ela, sabe você quem está ministro? Quem? Perguntou Carlos Maria com os olhos. Seu primo Teófilo. Nanã contou-me que ele andava com suas esperanças, e foi por isso que ficou este ano na corte. Desconfiou, ou já se falava na saída do ministério. Talvez desconfiasse. Não me lembra bem o que ela me disse, mas parece que entra. Pode ser. Olha, lá vai Rubião. Parou. Está olhando para cima. Espera talvez a diligência ou o carro. Ele tinha carro. Lá vai andando.